enfrentamos graves problemas estruturais. A sociedade brasileira tem diante de si dois projetos malogrados, oferecidos à nação. De um lado, há o projeto recente petista do que se poderia chamar o nacional-consumismo. Foi uma democratização da economia brasileira do lado do consumo e do crédito. Tirou muita gente da pobreza, mas sempre foi precário. A conta era paga pela agricultura, a pecuária e a mineração. As commodities, produtos naturais pouco transformados. E a nossa economia evoluiu na sua qualidade, foi para trás. Isso era viável enquanto o preço desses produtos naturais, dessas commodities, estava lá no alto. Quando o preço desabou, o projeto revelou toda a sua fragilidade. Mas é o fruto de um erro cometido repetidamente no curso da nossa história. O Brasil tem recursos naturais extraordinários e, em vez de usar esses recursos para financiar uma estratégia rebelde de desenvolvimento que apostasse na capacitação do nosso povo, usamos como uma válvula de escape. Era a aposta fácil, a riqueza fácil que saía da terra. E o resultado é que o país continuou a resvalar num primitivismo produtivo, político e educacional. O outro projeto é o projeto oferecido pela elite tradicional do país. É um projeto financista e fiscalista. Vamos acertar as contas do governo, vamos diminuir o tamanho do Estado e, com isso, vamos ganhar a confiança financeira. Vai produzir uma enxurrada de investimento. E, ao mesmo tempo, vamos melhorar pouco a pouco a educação dentro de um paradigma empresarial, tratando as escolas como se fossem empresas. Aí, o país vai deslanchar. Vivemos a semana passada o leilão malogrado da Petrobras. Não apareceu ninguém. Só os chineses apareceram numa pequena parte para fazer média com o governo Bolsonaro. E por que não apareceu ninguém? Porque não há qualquer sinal de vigor produtivo. O capital estrangeiro... Só nesse ponto, 25 bilhões de dólares se evadiram da Bolsa de Valores do Brasil no governo Bolsonaro. Sim. O capital estrangeiro não vai para o lugar onde se reza na cartilha da religião financeira. Vai para onde tem oportunidade. Falamos da China. Sim. Qual é o país no mundo que recebe mais investimento de risco produtivo? De longe é a China, que viola todos esses preconceitos. Repita isso para o nosso povo, quer dizer, todo mundo no Brasil, na grande mídia, Sim. no grande média do intelectual, todo mundo diz que esse projeto está correto. Sim, mas não há... Não tem um precedente internacional que mostra que não há um único país na história moderna. Escuta aí, ó. Não há um único país no mundo. Desde o século XVIII que se tenha desenvolvido dessa forma. Com base no capital dos outros. Pela cartilha da obediência e com o dinheiro dos outros. Nem a Inglaterra no século XVIII, nem os Estados Unidos, a Alemanha e o Japão no século XIX, nem os tigres asiáticos e a China no século XX. Todos construíram um projeto estratégico rebelde, baseado na mobilização em grande escala dos recursos nacionais e na inovação institucional. Os Estados Unidos, por exemplo,
na primeira metade do século XIX, quando se começou a desenvolver. Tinha lá em cima um projeto de mobilização dos recursos para construir um país. Tinha um ideólogo chamado Alexander Hamilton, e que foi uma espécie de mega Juscelino Kubitschek, construindo, mobilizando, abrindo o país. E embaixo ocorreu a democratização seletiva dos dois setores mais importantes na economia do país, naquela época, a agricultura e as finanças. Os americanos rejeitaram o caminho inglês da concentração agrária, não só distribuíram as terras, como organizaram uma parceria estratégica entre os governos e os produtores rurais de escala familiar. Uma agricultura familiar de padrão empresarial, que veio a ser a agricultura mais eficiente na história do mundo até aquele momento. E nas finanças, dissolveram o Banco Nacional e organizaram um sistema de crédito mais descentralizado que havia existido no mundo. Por mais de 100 anos, proibiram qualquer banco de operar em mais de um estado da federação. Quando fizeram isso na agricultura e nas finanças, não estavam regulando o mercado, estavam reinventando a economia de mercado. E, portanto, o que construiu os Estados Unidos foi a interação, o diálogo entre esse movimento mobilizador em cima, organizado pelo governo central para construir o país, e a democratização radical embaixo, nos dois setores mais importantes. Crédito e agricultura. Por que em vez de fazer o que as elites americanas contemporâneas falam, não fazemos o que elas fizeram? É isso que eu recomendo ao país. Mesmo um paizinho pequeno, Singapura, uma cidade-estado, surgiu audaciosamente violando todos os preconceitos, usando o poder do Estado para levar forçosamente a poupança pública e privada, grande fundo soberano, e investindo na qualificação produtiva. Portanto, este é o exemplo real da história moderna. Sem isto, nada funciona. Eu insisto, a rebeldia nem sempre é premiada na história, mas a obediência é castigada invariavelmente. Essa é uma frase absolutamente extraordinária. A rebeldia nem sempre é premiada, mas